baixo, né? A cara da Soninha. Não sei se está falando baixo ou seu ar está muito claro. Mas vai ficar... Bom, a gente pode ligar e pôr o volume, acho que é melhor. Acho que é melhor a gente escutar do que passar um pouquinho de baixo. Bom, nós separamos 3 textos, né? Eu vou começar falando então do texto do Menard e depois do Benkler. Eu passo para a Carol falar do texto do Kitter sobre gestão pública de organizações híbridas. E aí depois tem a apresentação de um caso também para tentar ilustrar a discussão. E a gente ia pedir, se for possível, para a gente deixar as perguntas para o final do debate, porque a gente tem uma sequência aqui não tão grande, mas das apresentações, então mais para a gente concentrar para o final as perguntas e a discussão, se estiver ok. Tá bom, então vou começar falando do texto do Menard, que é a economia das organizações híbridas. Ele começa explicando um pouco sobre o desenvolvimento da nova economia institucional. Ele fala que ela vem se desenvolvendo em 2 direções, basicamente. A primeira, sobre a natureza das instituições, né, que estão envolvidas no crescimento econômico e a interação delas com os outros agentes, né, que é uma abordagem bastante desenvolvida pelo Douglas North. E a segunda frente, mais microanalítica, né, desenvolvida pelo Coase, né, tem trabalhos anteriores do Ronald Coase, bastante importantes, mas ele destaca mais esse trabalho de 91, em que ele fala do conceito de estruturas institucionais de produção para tentar expandir a análise das firmas aos diferentes modos de organização, e que depois tem avanços do Williamson, né, Oliver Williamson. Ele destaca esse texto de 91, tem outros também, principalmente um de 85, que é sobre ferramentas para explorar os mecanismos de governança. Só lembrando que o Ronald Coase faleceu no início desse mês, com 102 anos, recebeu diversas homenagens, né, pela importância das contribuições dele para a economia, principalmente a economia institucional. Bom, e o texto do Menard, ele está bastante pautado pelos princípios da economia dos custos de transação. Então aqui é só para a gente recuperar um pouco alguns conceitos que vão aparecer ao longo da apresentação. A economia dos custos de transação, ela traz avanços frente a outras correntes, né, principalmente relacionados à questão da racionalidade limitada, né, o fato de que há assimetria de informação, né, diferente, por exemplo, do que é proposto pela economia neoclássica, né, a questão da incerteza do comportamento oportunista, né, o ambiente ele traz esses elementos que geram a incerteza relacionada às possibilidades de os agentes agirem de forma oportunística, e esses elementos implicam, né, em custos que estão envolvidos nas transações, né? Então, custos relacionados à negociação, né, que precisa ser feito entre as partes, aos contratos, né, para definir propriedade, definir compartilhamento de ganhos, né? Então, é bastante focado nos custos, não mais nos custos de produção, que era o foco das abordagens anteriores, mas custos de transações em que as firmas incorrem. Eles falam da eficiência produtiva, né, busca-se a eficiência produtiva, e é isso que isso se reflete nos padrões de conduta e na forma como os agentes se organizam. Essas decisões sobre as formas de organização, elas vão se pautar então por esses parâmetros da transação. Então a questão da incerteza, né, que eu comentei, que corre em possibilidade de oportunismo, que gera um risco. A frequência das transações, né, tem a ver com o número de transações e graus maiores ou menores de dependência em relação aos outros agentes, e a questão da especificidade dos ativos, né? O fato de que os ativos eles são recursos, né, que podem ter diferentes características relacionadas, por exemplo, ao grau de liquidez, que pode ser maior, pode ter um grau de liquidez maior, pode ser um ativo mobilizado, tem a questão de ser tangível ou não, tem a questão de ele ser mais ou menos específico, no sentido de ele poder ser reintegrado sem a perda do valor. É isso que se refere à especificidade dos ativos. A capacidade que ele tem de reemprego, né, e outras funções que não as primeiras, sem que haja perda do valor. Então, esses elementos são os principais elementos, né, segundo os autores, que pautam a decisão sobre as estruturas básicas de governança, que podem se dar de 3 maneiras, né, segundo eles. Né, os bens e serviços podem ser adquiridos diretamente no mercado,
as empresas podem, os agentes podem se organizar no formato de empresas verticalmente integradas, que aí são as hierarquias, e tem o formato de híbridos, finalmente, né, que é o foco de hoje, que é um mix dessas duas coisas. São empresas que são legalmente autônomas, mas que fazem transações com outras instituições para obter outros recursos, né? Bom, então aqui passar rapidamente, só para dizer que a partir da década de 90 que os trabalhos sobre as organizações híbridas começam a ter mais importância, né? Principalmente a partir da economia dos custos de transação, passa a influenciar os trabalhos de gestão e de administração também. E o Menard, ele define os híbridos, usa o conceito do COSE, né, em estruturas institucionais de produção, e ele foca mais nos acordos multilaterais do que nos bilaterais, porque ele fala que esse tipo de arranjo, ele ilustra melhor as características dessas organizações. Tá, eu esqueço que eu estou com isso, vou para lá. Bom, e o que são essas organizações? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Esse mix, então, entre empresas que são autônomas, mas que fazem transações, né? Então, hierarquias e mercados. E o termo, na verdade, na literatura tem diversos termos usados para tratar desse tipo de arranjo, né? Então, híbridos, clusters, redes, arranjos simbióticos, supply chain, né? São alguns termos que a gente encontra. E aí eles podem ter ligações mais frouxas e podem ser quase integrados. Tem uma variedade muito grande de possibilidades de ocorrência desse tipo de arranjo. Tá? Tem até autores que falam que eles são tão variados que é difícil você ter uma tipologia ou procurar encontrar regras que regulam todos os tipos. Né? Então, que eles até tem autores que acham que eles deviam ser analisados caso a caso. Aí eu peguei um trecho aqui do texto que o Menard explica um pouco melhor isso. Né? Ele fala que, independente da forma que eles assumem, eles são orientados a organizar as atividades através da coordenação interfirma e da cooperação. Então, as decisões de investimento elas são feitas conjuntamente e os híbridos existem porque eles são a melhor alternativa, né? De prover algum tipo de transação, né? Melhores do que o mercado e melhor do que a hierarquia, tá? Para determinados tipos específicos de transação. Eu vou lá até o final. Bom, aqui alguns tipos, né, para exemplificar. Então, acordos de subcontratação, né? A gente tem duas empresas que são autônomas, mas cada uma é especializada em uma função, em um tipo de serviço, e essas empresas, então a empresa A, ela não é verticalmente integrada, ela não desenvolve todos os elos de uma cadeia, por exemplo, alguns dos elos ela pode terceirizar para empresas especializadas no fornecimento desse serviço, né? É um tipo de arranjo. Ou redes de firmas, né? Franquias também é um caso, você tem o direito de usar uma marca, mas para isso são estabelecidos padrões de qualidade, né, quantidades a serem oferecidas, vai ver isso um pouco melhor mais para frente. Né. Alianças, principalmente no setor de alta tecnologia, para transferência de tecnologia. Né, então tem um papel importante da questão do regime de direito de propriedade para endereçar essas questões nesse tipo de arranjo. Né, cooperativas, em que as decisões são mais descentralizadas, e outros tipos, tá? Isso não é exaustivo. Mas apesar de existirem esses tipos diversos, existem algumas características que ele coloca que são comuns a todos eles, que ele chama então de regularidades, né? E essas regularidades, então, elas são recorrentes e elas independem do tipo de híbrido que a gente está falando. Né? Segundo ele, elas são aplicáveis a todos. Então, basicamente, o fato de que há um mix de competição e cooperação que subordina o papel dos preços. Então, diferente dos mercados das hierarquias, em que as ações dos agentes elas são mais guiadas pelo aspecto do preço, né, o aspecto da demanda e da oferta é chave, aqui você tem outros elementos que muitas vezes são mais determinantes para uma determinada ação. Né. Por isso que ele fala que é um tipo diferente, né, de arranjo, tem características próprias que atende melhor a alguns tipos de transação. Dentro dessas regularidades, tem a questão, ele chama de pooling resource, é um pouco difícil de traduzir, mas
a possibilidade de você combinar, então, ativos, né, combinar recursos entre as empresas que participam daquele arranjo, né, ou compartilhar os recursos de ambas, né, dependendo do contrato. E ele fala que, como se envolve risco, a questão sobre decisão de parceiro é muito chave. Eles não são sistemas abertos, eles são sistemas seletivos. E você tem, como já foi falado, planejamento conjunto sobre os inputs, sobre os padrões de qualidade, treinamento pessoal e outros aspectos, né? Pode ser que haja uma governabilidade maior ou uma coordenação maior por parte de alguma das partes envolvidas, né? Mas, em geral, você tem um planejamento conjunto sobre alguns aspectos, né? E a questão da informação entre as partes, né? Da mesma maneira que pode haver uma governabilidade maior por parte de uma, ela pode também ter mais informações do que outras, então nem sempre há uma simetria de informações. Isso é um dos desafios, né, desses arranjos. E aí entram os contratos, que também são uma característica, a importância dos contratos para regular esses arranjos, né? Os contratos, eles, servem para regular o relacionamento, criando reciprocidades transacionais. É preciso garantir que haja benefícios para todas as partes envolvidas. E eles trazem então vantagens, mas eles apresentam riscos, principalmente porque ele diz que os contratos eles são sempre complexos, não existem contratos perfeitos, né? São sempre sujeitos a revisões porque eles dificilmente vão ser capazes de refletir a complexidade da realidade. Então, às vezes, você precisa de mecanismos complementares, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. E a questão da competição, né? A impressão das pressões competitivas para delimitar ou para determinar o tipo de arranjo. Então, porque muitas vezes, por exemplo, dentro de um acordo de contratação, a empresa A pode contratar a B, a C e a D, e a B, a C e a D competiriam entre si, né? Ou mesmo arranjos híbridos que competem entre eles. Então, é um aspecto importante também. Em relação aos determinantes, o que determina qual forma de híbrido vai ser realizada com um determinado tipo de transação? Bom, basicamente, tem a questão do custo de transação é o plano de fundo, né? Então, os custos de transação estão sempre envolvidos nas decisões, só que você tem estruturas de governança que são mais eficazes para determinados arranjos. Então, tem dois elementos que são chave para essa decisão, que é a questão da dependência mútua dos investimentos e a questão das incertezas. Então, a questão que ele coloca, né, como que as decisões de investimento que criam propositalmente, né, uma dependência dos investimentos dos dois agentes, né, uma dependência entre eles, como que isso contribui para entender o tipo de governança que vai ser escolhido? Então, isso tem a ver com a especificidade dos investimentos. Da mesma maneira que a gente falou da especificidade dos ativos, aqui também, quanto maior o grau, quanto maior a especificidade dos investimentos, né, envolvidos numa transação, maior tende a ser a dependência que uma organização tem em relação à outra, né? Então, mais estreitas tendem a ser as formas de controle, né, para garantir, então, que a parte A receba aquilo que foi acordado com a parte B, principalmente se aqueles ativos são muito específicos. Tá? Então, em síntese, como a propriedade se mantém separada, elas continuam sendo autônomas. O que importa para entender a forma é a intensidade dessa interdependência. E a questão das incertezas. Ele fala que os híbridos eles se desenvolvem quando os investimentos podem ser delegados ou distribuídos entre parceiros, né? A firma não precisa realizar todos os investimentos, ela pode terceirizar, por exemplo, ou estabelecer uma parceria. E quando existem incertezas, mas elas são admissíveis a ponto de compensar, né, o risco. Então, quer dizer, a ponto de compensar fazer aquele tipo de arranjo ao invés de adquirir alguma coisa no mercado ou ser verticalmente integrado. Então, são incertezas um nível admissível de incerteza, né, digamos assim. E aí ele fala de alguns problemas de coordenação, né, principalmente relacionados à questão da necessidade de adaptação, né, controle e salvaguardas envolvidas no arranjo. Então, a intensidade desses três elementos, elas, em geral, estão refletidas no contrato, não totalmente,
mas isso permite um pouco a gente ter uma noção do grau de centralização necessário para aquele arranjo determinado. Então, essa combinação de elementos, ativos específicos, incerteza, né, que gera o risco de comportamento oportunístico e que acarreta também problemas de coordenação, a análise desses elementos é o que vai determinar o quão autoritária tem que ser a governança, ou se as partes têm que ter autonomia igual, né, dentro de um arranjo. E aí ele fala que, em relação a essa questão da governança, a análise desses fatores, ela está baseada em 3 dimensões principais. A questão dos riscos contratuais, proteção e distribuição dos ganhos que vão ser gerados por aquele arranjo e aspectos relacionados ao cumprimento das regras. Então, em relação aos contratos, né, a gente já falou um pouco sobre a importância que os contratos têm para garantir certas coisas, prevenir outras, né? Então, basicamente, eles visam a redução de riscos como o risco da dependência, como eu falei, especialmente se os ativos forem muito específicos, né? Você tem uma possibilidade maior de dependência, e aí pode ser bi ou multilateral, depende do número de agentes que estão envolvidos. A questão de mensuração dos problemas, então o contrato, a partir do contrato você define, por exemplo, como que você quer que seja uma entrega, né? Os prazos, a questão da qualidade, as quantidades e outros elementos necessários. A questão de mudanças nas funções ao longo do tempo, e aqui a gente está falando tanto de mudanças na conjuntura econômica quanto mudanças na natureza desses agentes. Então, por exemplo, pode ser que um contrato ele preveja que as empresas não podem ser adquiridas enquanto o contrato estiver em vigor. Tá? Então, não pode haver uma fusão, não pode haver uma aquisição, porque isso geraria implicações para aquele arranjo. Então, esse tipo de condição, por exemplo, o contrato pode ter a capacidade de evitar. Né? E a questão dos direitos de propriedade, né? Porque você precisa pensar isso ex ante, né? Você precisa pensar como é que eles vão ser compartilhados antes de que os resultados sejam gerados. Então, não é uma coisa muito trivial. E fraquezas no ambiente institucional também, que muitas vezes não vão, o ambiente muitas vezes não vai ter os elementos necessários para dar certas garantias que as partes precisam, e isso, então, os contratos também têm que ter a capacidade de prever. Bom, e ele fala que sempre vai existir riscos, né, os contratos são perfeitos, mas você consegue diminuir os riscos, por exemplo, pela escolha de parceiros. Né? Por isso que a gente falou antes que não são sistemas abertos, são sistemas seletivos. Então, esse aspecto é um aspecto bastante importante nas organizações híbridas. Muitas vezes, a escolha dos parceiros se dá pela experiência passada, né, pela reputação. Então, eu, como empresa, já tive relacionamentos que tiveram problemas relacionados à execução de um determinado projeto que foi feito conjuntamente ou em relação aos prazos. E eu já sei que, então, eu não vou mais querer me relacionar com aquela empresa. E tem os acordos de sucesso também, que muitas vezes é o que permite as relações de longa duração ou a recorrência de parceiros nos arranjos. Né? E aqui, como eu já falei, a realidade é mais complexa do que os contratos podem ser, então muitas vezes precisa de mecanismos complementares às cláusulas contratuais. E aí tem 5 aspectos importantes também dentro dessa coordenação. Né? A decisão sobre o número de partes no arranjo, então pode ser que eu como empresa tenha outros parceiros, mas naquele contrato que eu estou estabelecendo com a empresa B, esses outros parceiros não vão ter, por exemplo, acesso à informação, não vão participar, né? E isso pode estar previsto no contrato. A questão da duração, né? Se vai ter 1 ano de parceria ou 3 anos necessariamente de fornecimento daquele bem. Requisitos específicos necessários, também que já foi falado, que aqui para as franquias, por exemplo, é bastante importante. Cláusulas de adaptação. Aqui, por exemplo, a questão geográfica, né? Você pode estabelecer por contrato que você quer garantir que toda a região sudeste vai ser coberta. Então, você pode colocar em contrato que aquela determinada franquia vai ter que ficar até o final da vigência naquele mesmo endereço. Né? A questão da localização
adaptação também pode ser alvo das cláusulas. Cláusulas de adaptação, acabei de falar, e salvaguardas complementares, né, que podem vir a ser necessárias. Em relação à proteção e distribuição dos ganhos, né, então existe essa dificuldade de ter que pensar em como os resultados vão ser compartilhados antes mesmo que eles tenham sido gerados. E os contratos, então, eles procuram já estabelecer regras para que isso aconteça. Então, as partes elas podem ter expectativas em relação a isso e os contratos vão garantir que isso se cumpra. Só que os riscos são ampliados, quanto mais ativos, mais específicos são os ativos, e quanto maior o grau de incerteza, que depende também da complexidade do arranjo dos bens que estão em jogo. E até porque tem ganhos também que não são previstos ou não são observáveis ou mensuráveis. Então, muitas vezes você pode ter um arranjo que é para o fornecimento de um determinado recurso, e você obtém esse recurso ao final da parceria, mas uma das empresas acaba se privilegiando muito mais por ganhos indiretos, como, por exemplo, o ganho de habilidades, de competências, de conhecimento, tácito, inclusive, né, em função daquela parceria que foi gerada. E isso é uma coisa que é mais difícil de estar em contrato, é mais difícil de prever em que medida isso vai acontecer e mais difícil ainda de medir, né? E é uma coisa que vai ficar com a empresa. E aí ela não vai ter que pagar por isso, digamos assim. Eu tenho diversos outros ganhos que podem estar envolvidos num determinado tipo de arranjo. E aí ele fala que para as soluções propostas, então tem um mix de componentes que podem ser utilizados para lidar com esses desafios, né? Então, os componentes observáveis são aqueles que você pode, então, prever pelas cláusulas contratuais. Então, no caso das franquias, por exemplo, você pode acordar pagamentos fixos combinados ao pagamento de royalties, mas ele fala, nem nos casos mais tradicionais, digamos assim, é tão simples, né? Você tem que pensar muito bem qual vai ser a taxa de royalties oferecida ou do pagamento fixo, para não estimular um aumento excessivo das vendas que vai acarretar depois problemas de gestão. Então, por exemplo, a qualidade tem que ser garantida. Então, as vendas também não podem se levar a um nível em que você tenha dificuldade de manter a qualidade ou de fazer os esforços de divulgação. Uma segunda solução é o princípio da equidade, que basicamente, ele é mais complexo que isso, né, mas basicamente uma distribuição igualitária dos ganhos e de forma que isso permita prevenir alguns conflitos. E uma terceira solução são ganhos indiretos, né, que uma firma líder que tem, então, uma autonomia um pouco maior naquele acordo, possa oferecer para os outros. Então, por exemplo, termos de crédito favoráveis, né, mais favoráveis àqueles que atingirem algumas metas. E tem os componentes não observáveis também, e aí para eles servem as decisões discricionárias em alguns casos, né? Eles são quase inevitáveis, mas eles tornam o compartilhamento dos ganhos mais nebuloso, né? Então, quando que eles acontecem? Principalmente quando há problemas na medição do ganho ou em relação à contribuição das partes, né? Aí ele dá um exemplo, ou quando é muito difícil, o custo de verificar a contribuição das partes para aquele ganho é tão alto que não compensa. Então é melhor você ter uma decisão pontual, específica, dentro de um determinado escopo para aquele caso, né? Então ele fala, por exemplo, a franquia, né, os resultados de vendas, eles podem depender tanto dos esforços para manutenção da qualidade por parte dos franqueados, quanto dos esforços de divulgação por parte do franqueador, né? Então, como é que você vai saber se aquele resultado X, em que medida ele foi decorrente de um ou de outro, né? De um tipo de esforço ou de outro? É difícil, né? Eu acho que talvez não seja um exemplo muito bom, né? Eu usei o exemplo da texto, talvez não seja tão bom, porque eu acho que esse caso eu acho que ele é mais tradicional e os contratos já devem prever coisas desse tipo, né? Eu acho que pode ter casos, por exemplo, em que havia um concorrente próximo que não existe mais por alguma razão naquela região, e aí por isso aquela franquia específica teve um aumento maior de vendas que não estava previsto.
pode gerar dificuldades de mensurar como que esses ganhos vão ser distribuídos. E aí entra esse tipo de decisão que está previsto em contrato, né? No contrato você delimita um escopo. Se tiver algum advogado aqui que depois no debate poder falar um pouco melhor sobre isso, não é muito simples, mas você delimita um escopo de atuação dessas decisões. Então, por exemplo, para casos... ele é advogado. Todo mundo olhou aí, ótimo. Temos nosso especialista. Então, você não sabe se vai acontecer a situação A, B ou C, mas você prevê que para esses casos a decisão vai ser a decisão X, tá? Então, você tem um grau de incerteza, mas você pode, até certo ponto, estabelecer isso no contrato. Por exemplo, você delimitar que para aquelas decisões vai ser um comitê encarregado que vai deliberar, tá? E tem a questão da arbitrariedade também, que também eu vou pedir depois para o advogado, para o senhor falar. Ele não fala disso no texto, mas a gente discutindo viu que é um caso também que pode acontecer, que é você, para situações que realmente são muito imprevistas, você estabelecer em contrato que elas vão ser, que você vai definir consensualmente, as partes vão definir uma pessoa, né, ou uma instituição para arbitrar em relação àquele tipo de situação. O advogado está fazendo assim com a cabeça, acho que é isso. Tá bom? Bom, em relação ao cumprimento das regras, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Aqui é mais para dizer que esses mecanismos complementares, eles são úteis, porém eles são potenciais geradores de conflito, né? Porque aí quando você estabelece um terceiro, ou você estabelece uma autoridade competente, ou quando uma das partes tem autonomia maior, você pode, com isso, gerar desconfortos, descontentamentos, né? Questionamentos. Então, essas ferramentas, ele fala que algumas delas são limitadas, porque elas tendem a gerar conflitos entre as partes. E é difícil também você ter uma alocação perfeita. Então, em geral, eles acabam se apoiando em mecanismos das cláusulas mais tradicionais dos contratos. E aí, concluindo essa parte, que é mais para dizer que o Weber, então, ele enfatiza que tem tido um avanço considerável em relação ao estudo das organizações híbridas pela literatura, tanto no âmbito teórico quanto no âmbito empírico. Então, em relação ao âmbito teórico, a questão dos mecanismos de aplicação dessas organizações, as diferentes formas e papel da autoridade, como coordenar parceiros que são autônomos e que estão atuando conjuntamente, né, os processos decisórios, as estruturas institucionais, né, dentro das quais esses processos operam, tudo isso todas essas são frentes que vêm sendo mais estudadas, né, desde a década de 90. E a parte empírica, ele fala que além de testes diversos a respeito dos custos de transação, para definir os trade-offs entre as diferentes estruturas de mercado, hierarquia e híbridos, há uma literatura crescente também para verificar como é que se dá essa decisão sobre o tipo de híbrido, a maneira como eles vão se organizar. Ele coloca outras frentes também que precisam ser desenvolvidas, né? A questão de coexistirem diferentes arranjos dentro de um mesmo setor que competem, né? Que fornecem bens que são homogêneos, mas que se organizam de formas diferentes para fornecer os mesmos bens. Né? Então, como é que se dá essa coexistência? A questão do desempenho, então, de cada tipo de arranjo, quando eles estão competindo, né? Então, para verificar em que medida, para quais tipos de transação determinado arranjo é melhor, mais adequado. A tipologia, que ele fala que ainda não é bem estabelecida, precisa ser melhor desenvolvida. Ele fala que as tipologias são importantes, sim, para a teoria, né, até para que haja revisões. As dinâmicas, né, de uma forma geral dessas formas, então, como que elas se estabelecem e se sustentam ao longo do tempo. E o desafio que isso representa para as políticas de concorrência. Também é algo que precisa ser mais bem desenvolvido. E aí, já passando aqui para o texto do Benkler, o texto Causes Penguin, ou Limits e a Natureza da Firma, né? Porque ele faz uma provocação, né, ao Coase e a teoria dos custos de transação de uma forma geral, para explicar um pouco melhor. Ele começa
deixa de um jeito instigante. Ele fala, imagine se um comitê consultivo de economistas recomendasse ao presidente dos Estados Unidos, na época em que a GM, tudo que é bom para a GM é bom para o país, né, que o governo federal apoiasse comunidades voluntárias que desenvolvam automóveis ou autopeças, né, de forma voluntariosa. Eles iriam ser considerados insanos. Como assim? O governo federal apoiar comunidades que voluntariamente vão fazer isso? Eu falo, pois é, mas isso aconteceu em setembro de 2000, só que foi na área de TI. O presidente do Conselho Consultivo de TI recomendou que o governo apoiasse software livre, né, e as comunidades que desenvolvem software livre como estratégia para sustentar a liderança dos Estados Unidos no setor. Então ele fala, esse texto é mais antigo, tá? Ele é de 2002, ele está falando então da emergência de um novo modelo de produção que é forte, é persistente, né? A gente está em 2013 e isso persiste, né? E de acordo com as crenças econômicas mais tradicionais, é um modelo inesperado, digamos assim. E o que é esse modelo? Isso é um modelo em que há milhares de voluntários, em algumas comunidades, milhares mesmo, até milhões, né? De voluntários, quer dizer, não sei se milhões, né? Wikipedia talvez tenha 1 milhão de pessoas, talvez, não sei checar. Mas milhares de voluntários que colaboram em projetos econômicos complexos, né? Então, que ele chama então de peer production ou commons based. E aí aqui alguns exemplos, ele cita o Wikipedia, ele cita o Linux, né? Que é o título do texto do Pinguim, inclusive. O Slashdot, que é o Views for Nerds, e outros que são mais recentes, né, que se desenvolvem dessa maneira, com mecanismos próprios de coordenação desses colaboradores. Aqui colaboradores no sentido de colaboradores mesmo, né, contribuem com o desenvolvimento desses sistemas. Bom, e aí ele fala, então, isso seria uma contradição ao paradigma dominante, né? Porque o Coase, no texto dele de 37, na natureza da firma, que é citado no título do artigo, ele coloca então que as firmas são clusters de recursos e agentes que interagem por meio de sistemas, comandos gerenciais. A questão do comando é muito importante, né? De haver hierarquia é muito importante, e elas vão existir enquanto compensar, né? Em termos dos custos de transação. E esses custos, então, são associados com a necessidade de você definir, delimitar fronteiras, né, definir direitos de propriedade, e esses custos acontecem e eles estão presentes em qualquer atividade ou modelo de mercado. Mas e aí o software livre, né? Como que ele se adequa, então, nessa história? Ele é um quebra-cabeça, segundo ele, para essa teoria. E o foco dele não é tanto o software livre, tá? Ele cita diversos outros exemplos de comunidades que se organizam de forma semelhante para desenvolver alguma coisa. Ele cita, por exemplo, um projeto da NASA da época que era para o mapeamento de crateras no planeta Marte, né, que ficou sob coordenação de 2 engenheiros da NASA, mas que recebia diversas contribuições, né, para esse assunto de cientistas, pessoas interessadas que não tinham nada a ver com a NASA. Temos exemplos. Ele dá o exemplo da comunidade acadêmica mesmo, da produção científica, que muitas vezes tem outras motivações que não de caráter financeiro, né? não são recompensas monetárias. Então, essas comunidades, elas não se apoiam em mercados ou hierarquias para se organizar. Então, e eles não, os programadores, por exemplo, no caso do software livre, eles não participam de um projeto porque o chefe mandou, né? Porque ele foi demandado, ele participa porque ele tem outras motivações. Ah, não, também. Vamos chegar lá. Ele é muito um mito do software livre, né? Depois quando a gente fez a pesquisa, a gente desconstruiu isso. Tem comunidades com milhares de programadores que contribuíram com... Tem uns 4 ou 5 que fazem mesmo software, os outros no máximo reportam um bug e tal, né? Que é uma das características que a gente vai ver mais à frente. Mas tinha hierarquia, tinha um monte de coisa, assim, mesmo um desenvolvimento diferente só, né? Não, mas hierarquia, uma parte grande prática e também algumas pessoas que no seu próprio ambiente de trabalho utilizavam o conhecimento. O próprio desenvolvimento do Linux, ele tinha 100 programadores pagos pela IBM, que contribuíam com 90% das alterações no sistema operacional inteiro. Aí você vai falar que não tem hierarquia?
Não, ele não fala como tem. Por exemplo, esse da NASA, ele é coordenado por 2 engenheiros da NASA. Você tem, só que você tem mecanismos próprios diferentes, né, dos mais tradicionais. Então, por exemplo, mas por exemplo, no caso do Slashdot, né, ele tem uma parte interessante que ele fala que perguntaram para um dos editores, como é que vocês controlam o tipo de coisa, o tipo de contribuição que é dado por esses voluntários? Eu não controlo, você que controla como usuário. Vocês é que vão filtrar. Por isso que é importante você acompanhar os comentários em relação àquela notícia que foi postada. Né? Isso é que vai filtrando as aberrações para você. Né? E a gente vai ver mais para frente essa questão de, bom, tem 5 que contribuem, tem 200 que participam, mas tem 5 que são os core. E realmente isso acontece. E é uma das características desses projetos, você ter a possibilidade de distribuir esses projetos em módulos, né? Com maiores ou menores níveis de granularidade, para que os voluntários contribuam na medida em que eles desejam contribuir. Tá? Então, é uma das características que ele coloca também. Acho que está no próximo slide. Mas, basicamente, você tem sim pessoas que participam e que não têm motivação financeira. Né? Também está mais na frente, vamos chegar. Eu não estou aqui querendo defender, tá? Eu gostei bastante. Meu objetivo é animar. Vamos animar o debate. Bom, o foco do artigo, então, são as características desses arranjos, né, ou dessas comunidades. Por que elas são sustentáveis? Aí ele fala que, bom, o fato é que isso está emergindo em diversos campos. Né? E a gente vê que até hoje isso acontece. Eles são caracterizados, então, por reunirem, né, por promoverem uma reunião e troca de informações que antes estavam descentralizadas. E eles corrigem uma falha importante, segundo o autor, de outros modelos, que é a especificação prévia de funções. Que seria você, por exemplo, numa empresa, você ter que mapear as habilidades, as maiores competências dos indivíduos para poder indicar qual vai ser a contribuição deles no determinado projeto, né, e qual vai ser o tamanho dessa contribuição. Ele fala que isso gera diversas limitações. Né? Você não pode, por exemplo, como funcionário da empresa, interagir com outras pessoas. Muitas vezes você não interage nem com outras pessoas da empresa e de outras áreas. Você interage só com aqueles da sua área. Né? Muito menos de outras empresas, porque se precisa de uma parceria, você precisa estabelecer um arranjo híbrido, contratos, tudo que a gente já viu. Então, quando você não tem essa especificação prévia, então é o próprio colaborador que vai identificar, vai auto-identificar as habilidades com as quais ele pode fazer uma determinada contribuição. Né? E você, com isso, cria a possibilidade, você tem desde a alocação, né, da criatividade humana, segundo ele. Né? E você tem uma escala muito maior de combinações possíveis entre pessoas, entre recursos e entre projetos, dessa maneira. E dado que o capital físico hoje não é o maior limitante dos investimentos e da organização da produção da informação, e sim a criatividade humana, as habilidades humanas, esse então passa a ser um recurso escasso, passou a ser, né? E aí, em relação a esse aspecto aqui, emergem ainda mais as vantagens desse tipo de arranjo, né, de peer production. Só que o sistema ele precisa desenvolver mecanismos para controlar as falhas de auto-julgamento dos agentes. Né? Às vezes eu vou contribuir com uma coisa e eu não tenho capacidade para aquilo, o sistema precisa saber filtrar isso. No caso das crateras, por exemplo, ele fala que tem uma duplicação muitas vezes, porque diversas pessoas identificaram o mesmo ponto. Mas isso é positivo, porque isso reforça e legitima aquilo que foi encontrado. Né? Enquanto que se poucas pessoas indicaram a localização de uma cratera, você tem uma chance maior de erro ali. Algumas objeções, que ele diz que, bom, tem gente que vai dizer que ninguém vai investir num projeto se você não puder se apropriar dos benefícios. Ou, ninguém consegue organizar a colaboração no uso de um recurso dessa maneira. Ele fala que não, que tem uma literatura crescente a respeito do sucesso desses regimes, né? E você tem esquemas baseados na ausência de propriedade e você consegue com isso que pessoas com diferentes níveis de motivação contribuam de diferentes formas. E também outro argumento contrário, né? Você precisa ter baixos custos de integração, você não vai conseguir dessa maneira. E ele fala que não, os próprios softwares livres, por exemplo, que são desenvolvidos dessa forma, podem ser usados como mecanismo de integração automatizada desses conhecimentos. Em
relação à questão da motivação, tem uma seção bem desenvolvida no texto sobre isso, que é interessante. Ele fala que tem diversas motivações que animam os seres humanos a participar de algo que não são monetárias. Tem sim as recompensas monetárias, é um dos tipos, mas ele fala que tem recompensas mais relacionadas ao próprio prazer de fazer alguma coisa, né? Então, nesse caso, o acesso à informação e a liberdade de criação, né? Que ele chama de ganhos hedônicos, né? Relacionados ao prazer de fazer algo, a questão da reputação, a ideia, né, de participar de uma rede de colaboração, né, dentre outros fatores que motivam as pessoas. E também de cunho sociocultural. E aí ele dá exemplos bem interessantes a respeito disso. Então, quer dizer, os ganhos financeiros, eles não é que eles não existem. Muitas vezes as pessoas participam também dessas redes, uma, como a Ana falou, que a empresa mandou, pode acontecer mesmo, outra porque eu quero desenvolver habilidades para depois prestar serviço de consultoria, sim, isso acontece, ou serviço de customização, ou outros tipos de serviços que eu vou poder fornecer depois de ter me desenvolvido naquele assunto, participando de uma rede. E além desse aspecto, tem um outro que é a questão da possibilidade de dividir o projeto em componentes ou módulos para que as pessoas possam contribuir na medida em que elas desejam. E os projetos têm que ser capazes de acomodar essas diferentes níveis de contribuição. Concluindo finalmente, algumas ressalvas. Ele fala, eu não estou dizendo, não estou sugerindo que esse tipo de arranjo vai substituir os mercados ou as firmas. Não é isso. Né? Ou que seja um modelo mais eficiente. O que eu estou dizendo é que ele existe, ele é diferente, ele merece atenção, ele precisa ser estudado. Tá? E ele tem ganhos, né? Ele tem desvantagens, mas ele tem ganhos também, principalmente relacionados à identificação e alocação das capacidades humanas. E ele fala que tem muito espaço ainda para trabalhos teóricos sobre os motivos de sucesso e as dificuldades relacionadas a esse modelo. Então é isso. Bom, dando continuidade, então a gente selecionou usar esse texto também para falar a respeito de mais um tipo de arranjo, que é o arranjo híbrido, no caso da interseção entre organizações do setor privado e setor público. Então, esse texto do Kickert, da gestão pública de organizações híbridas, governança de agências executivas quase autônomas, ele, ao longo da leitura, ele estimula a gente a tentar identificar, principalmente, que a gente achou duas perguntas. É possível aplicar técnicas de gestão e de organização desenvolvidas com foco em firmas privadas em organizações do setor público? E ainda, modelos de gestão orientados para o mercado ou para a gestão eficiente podem ser adaptados para atender de maneira consistente às necessidades de agências de governos democráticos? E ao longo do texto, em que ele vai apontando alguma análise de casos que foram feitos do governo holandês, ele vai apresentando uma abordagem que é uma posição intermediária. É uma abordagem de uma gestão intermediária entre o público e o privado para usar em organizações híbridas. Bom, e o que de acordo com o texto, seriam as organizações híbridas? Né? São organizações entre agências governamentais e empresas comerciais. Elas ou foram agências que foram transformadas em organizações híbridas, antes elas eram só públicas e passaram então a ter mais autonomia na gestão, passaram a ser o que ele denomina de organizações híbridas, ou organizações privadas, voluntários, organizações sociais sem fins lucrativos que realizam tarefas públicas e que passam a ser também supervisionadas, controladas por agências governamentais. Então, a gente fez uma figura onde a gente tenta só
demonstrar um pouco o que seria essa interseção de esferas, né? De um lado extremo seriam as atividades 100% públicas, que não tem nenhum tipo de caráter comercial, não tem nenhum tipo de gestão voltado para a eficiência, elas são públicas, de bens públicos, de serviços públicos. E no outro extremo seria o relacionamento comercial, estrito sensu. As diferenças, principalmente, entre essas instituições, tipos de organização, são ou da propriedade dessas organizações, ou da fonte de financiamento, os produtos que são fornecidos, o tipo de serviço, né, o tipo de mercado. E por essas diferenças, também há diferenças na gestão dessas organizações, né? Ou os modelos, no caso das organizações privadas, são orientados ao mercado, ao cliente, à eficiência, à redução de custos, e isso, no caso das organizações públicas, nem sempre é a prioridade. Nesse caso, não é a prioridade. Então, ele coloca que a diferença entre esses tipos de organizações também gera conflitos no caso de organizações que executam tarefas públicas, mas que são cobradas com um sistema de gestão eficiente como o do setor privado. Então, seriam essas diferenças de culturas, de valores e de normas que acabam gerando um conflito no momento da gestão desse tipo de organização. Então, o texto ele fala a respeito da criação desse modelo de uma agência quase autônoma, que foi um modelo desenvolvido na Holanda, e que ele aponta alguns casos, e que foi aplicado, inaugurado em 1993. Então, foram feitas diversas experimentações de privatização, de terceirização de um serviço público para uma empresa independente, e depois de uma forte retração fiscal, eles perceberam a necessidade de focar numa maior eficiência operacional, na governança desses serviços, desse sistema, uma maior eficiência operacional e uma modernização gerencial. E essa modernização gerencial focando mais eficiência nos serviços públicos, efetividade e qualidade dos serviços. Então, eles propuseram um modelo onde houvesse uma separação maior entre a formulação da política e a implementação da política, resultando então numa necessidade de um aumento da autonomia gerencial para quem executa ou operaciona a política, distanciando a administração da política, da formulação e dos aspectos políticos que muitas vezes atrapalham um pouco a eficiência e a eficácia das políticas. Então, o Ministério das Finanças e de Assuntos Internos da Holanda criou um modelo flexível para uma organização executiva atuar dentro de um departamento ministerial, chamada, então, esse modelo dessa organização ficou, então, denominada agência. O que seriam alguns das características dessa agência, né? Para ela atuar, não haveria distinção dentro do orçamento do que era o orçamento destinado a pessoal e o orçamento destinado a material. Então, haveria uma maior flexibilidade nesse aspecto, né? Então, daria uma autonomia maior na gestão do recurso, porém não é possível dar autonomia total. Então, a gente vai ver ao longo do texto, ele discute essa questão do controle e da autonomia. E a estrutura organizacional foi introduzida juntamente com um sistema de contratos plurianuais e um sistema de custo-benefício baseado no regime de competência. O regime de competência é um regime que possibilita uma maior previsão do fluxo financeiro do projeto. Bom, o foco da gestão nesse modelo era a introdução de um modelo de divisão de responsabilidades em que o departamento central do Ministério ele ficaria responsável pela formulação das políticas, pelo controle da execução das políticas e pelo estabelecimento de uma relação comprador-fornecedor com organizações executivas que realizam os serviços na base de um contrato de gestão.
ideia do modelo é esse distanciamento entre a política e a administração, de forma que um dos resultados desse modelo também fosse que tanto o formulador da política quanto o implementador, a parte administrativa, tivessem maior foco nas suas principais atividades, né? Mas isso também faria com que, pela distância do formulador em relação à implementação, seria necessário um aperfeiçoamento da formulação da política, já que ele iria delegar mais distantemente a implementação. Bom, então como que eles propuseram que deveria ser essa direção das políticas à distância, né, nesse caso? Então, como que os departamentos ministeriais deveriam manter o controle? Eles dão alguns indicativos de aspectos que precisavam ser observados. Do ponto de vista da gestão, organização e pessoal, era necessário nomear conselhos de administração de funcionários executivos, especificando as tarefas e as responsabilidades. Do ponto de vista do financiamento, contar com diversos mecanismos de fixação, transferência de preços, orçamento de saída, contabilidade baseada no desempenho. Então, já isso definido contratualmente. E um sistema de informação, prestação de contas e controle em que houvesse um acompanhamento, uma medição de desempenho, exigindo relatórios sobre esforços de serviço, realizações, incluindo a utilização de ativos e outras medidas de contabilidade. Como a proposta era essa descentralização e delegar a atividade, a gestão a essas organizações, a essas agências, aumentava um pouco o custo no sentido de delegar, exigir elaboração de relatórios e de prestação de contas, né? Então isso gerava uma oneração nesse sentido. Mas também era importante, para facilitar esse tipo de prestação de contas, a fornecimento correto de quais informações deveriam ser fornecidas. Então, no momento, por exemplo, da formulação da política, já ficaria claro quais informações deveriam ser fornecidas do ponto de vista do acompanhamento do controle, né? E aí, quais foram alguns dos desafios desse modelo, né? A relação entre as agências executivas quase autônomas e os departamentos centrais é crucial para o desempenho desse tipo de modelo e exige, então, que haja um sistema eficaz de governança condicionando essa relação. No caso dos casos que a gente vai ver, ele cita que houve, em diversas ocasiões, dificuldades entre esse relacionamento dos departamentos com essas agências. Os mecanismos de controle administrativos, eles não deviam eliminar os benefícios da flexibilidade e da autonomia pretendidas às agências. Então, a todo momento, eles pretendem, ao mesmo tempo, ter controle e ter a flexibilidade e autonomia, embora eles não entrem tanto nos detalhes disso, né? Alguns dos desafios eram as influências externas, tais como o contexto político e criado muitas vezes por relações de políticos e com interesses políticos que muitas vezes dificultavam esse tipo de governança também. Outros relacionamentos intra e interdepartamentais, que, a meu ver, isso eu não sei dizer até que ponto isso é mais ou menos complicado para esse modelo ou para um modelo de centralização, se é esse tipo de relacionamento intra e interdependente. Depende um pouco, principalmente, da relação com a principal delegadora, que seria essa agência central, né, esse departamento central. E o papel da agência como fornecedor de bens e serviços a outros clientes, vamos dizer, se for o caso de uma organização que atua realizando tarefas públicas, mas também fornece algum tipo de serviço para outros clientes, há uma necessidade de verificação das dificuldades que isso pode acontecer, que pode gerar.
as relações com outros fornecedores concorrentes desse mesmo serviço. E um dos aspectos que causa mais dificuldade no texto mencionado para a implementação desse tipo de modelo é a responsabilidade de defender os princípios de Estado e de governo democrático, que seriam a justiça social, responsabilidade, legalidade, legitimidade, correta administração. Então, ao longo do texto, ele vai dizendo que organizações que têm a moral comercial dificilmente vão conseguir atender a esse tipo de princípio de uma tarefa pública. Então ele apresenta alguns casos de algumas dessas agências que foram então criadas na Holanda, com esse caráter quase autônomo, que foram 11 agências de 4 departamentos, que tinham tarefas inerentemente públicas, mas que algumas também participavam de alguns mercados comerciais. Esses eram os departamentos ministeriais: Educação e Ciência, Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Transporte, Serviços Públicos e Justiça. E ao longo do texto ele vai explicando algumas dessas, quem eram essas agências, o que elas faziam e tal. Aqui a gente vai falar mais do ponto de vista genérico da tipologia que ele propõe. E ele propõe, então, tipos de agências. Um tipo seriam organizações de produção em série e em massa. Elas emitem subsídio, fazem pagamentos de subsídios, de créditos, subvenções para um grande número de destinatários. Então, ele tem uma atuação onde ele faz uma coisa não muito difícil, sistemática, para uma massa de pessoas. O outro tipo são das organizações de serviços profissionais. Executam tarefas que requerem altos níveis de profissionalismo, como, por exemplo, pesquisa científica, construção de hidrovias, de estradas, manutenção de estradas, processos criminais, que normalmente possuem um conhecimento tão específico que isso faz com que elas tenham ainda mais autonomia e o controle seja menos fácil de acontecer por conta da especificidade do conhecimento, né? E o terceiro tipo é inspeção e organizações de aplicação, que monitora e faz cumprir regras e normas regulamentares. No texto, ele não apresenta nenhum caso desse terceiro tipo, ele só faz uma análise a respeito de quais foram os mecanismos utilizados para casos desses dois primeiros tipos. Então, o primeiro tipo, que é as organizações de produção em massa, o que eles colocam como mecanismos que foram observados para conseguir realizar a governança desse tipo de organização, que realiza esse tipo de função. Né? Gestão de contrato. Então, na gestão do contrato é necessário que os bens e serviços a serem entregues sejam muito bem identificados e a periodicidade das suas entregas também. Que sejam explicitadas as condições em vigor, legais, políticas, etc. Que os meios disponíveis, recursos financeiros, materiais, humanos, sejam bem definidos. Né? Aí ele coloca aqui algumas dificuldades de ordem prática. As agências não serem autorizadas a tomar medidas que ultrapassem os termos de seus contratos. A contratação de pessoal adicional, por exemplo, não ser permitido. Né? Período do contrato, muitas vezes isso também dificulta a autonomia da organização. Regras do serviço público que limitam a capacidade da administração da agência para utilizar incentivos. Outro mecanismo que foi utilizado foi o controle de custo. Então, a necessidade de um comprador avaliar os cálculos propostos e praticados pelos prestadores de serviço. O prestador de serviço nem sempre é adequado ao ponto de vista da gestão. O conhecimento necessário sobre os processos de negócio, organização, despesas gerais e assim por diante, levar ao desempenho pode deixar gerentes de agências com muito pouco senso de autonomia.
A partir de um contrato de gestão, deveria se garantir que uma agência seria totalmente livre para organizar seus próprios assuntos de negócio e processos de trabalho. Então, ao longo dessa parte do texto, ele fala a respeito do quanto que é possível a autonomia da gestão dessas organizações, ela ser comprometida em função das necessidades de controle de custo da administração. Então, um tema que ele trata mais especificamente também, a redução de custo não ser uma característica tão inerente desse tipo de organização. No entanto, muitos compradores continuam a emitir análise sobre esses assuntos, no sentido de a gestão é delegada, mas não necessariamente, mas os departamentos continuam ainda tendo ingerência em relação a isso, dificultando a autonomia. A interferência de longo alcance, então, quão longe a influência do Ministério deve ir para no sentido de até que ponto o Ministério pode se distanciar, né, desse tipo de organização que faz produção em massa, no caso de pagamentos e da eficiência desse tipo de serviço que requer uma datas certas, etc. Prestação de contas, então, ter mecanismos apropriados para isso também é uma das coisas que precisa ser definida. E o quanto que a execução dos programas versus o orçamento administrativo pode ser é necessário que haja uma negociação em relação a isso, né? Ele até fala, né, a definição do orçamento geralmente é resultado de um compromisso negociado. Então, por que investir tanto tempo em um método sistemático de cálculo dos custos, né? Os departamentos financeiros dos ministérios estão aptos a fazer eficientemente a contabilidade dos custos? Do ponto de vista de quem vai implementar, do ponto de vista de quem é a organização que vai realizar a atividade? Conhecimento suficiente a respeito dos mecanismos de preços para poder interferir nisso? Aí, o segundo tipo são as organizações de serviços profissionais, que ele indica. Então, são organizações com elevado grau de autonomia, por conta da especificidade, como eu tinha dito. Em organizações profissionais, as prioridades profissionais geralmente superam considerações financeiras ou administrativas. Então, quanto maior mais específico a experiência da organização, maior é essa autonomia financeira e administrativa, nos casos lá que foram verificados. Por outro lado, essas organizações, elas muitas vezes carecem de mecanismos, elas têm um conhecimento técnico elevado, mas carecem de mecanismos de gestão da operação mais eficientes. Então, é isso. E, concluindo, então, ele coloca que as leis econômicas que regem o comportamento do mercado diferem do que regem o setor público. Que há uma necessidade de lidar de maneira distinta com organizações que recebem atribuição para executar determinadas tarefas de um determinado departamento de política, prevendo um orçamento em contraste com organizações de mercado que não têm superiores e orçamentos, e sim oferecem serviços para os clientes que pagam para ter tarefas realizadas. Apesar da implementação desse modelo na Holanda, a recomendação final da avaliação que foi feita em relação a esses casos é de que não é indicado que seja feito esse tipo de arranjo para realizar as atividades. O problema básico é a colisão de valores, normas e quadros de referência,
como fornecimento gratuito e demanda, assunção de riscos e a continuidade do serviço, né? Pode sempre haver uma confusão devido à mistura de sistemas de contabilidade, de lógica de mercado lucrativo e lógica de tarefas públicas. E as organizações, apesar de buscarem se situar como negócios comerciais, serem exigidas, no caso da Holanda, elas eram exigidas que atuassem dessa maneira, elas não conseguiam escapar das suas origens. Aí a gente achou interessante essa reflexão, porque a gente está trabalhando num projeto que está buscando uma governança justamente de um arranjo híbrido, que e aí a gente achou que poderia ser interessante a gente falar rapidamente, não entrar muito nos detalhes, mas só trazendo também um pouco das reflexões que nós fizemos na leitura, para um caso prático que a gente está tentando implementar. Então, a gente está atuando nessa certificação, que foi desenvolvida para certificar softwares resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país. Ela foi desenvolvida e está sendo implementada a pedido da secretaria. Então, por exemplo, como no caso da Holanda, né? Ela foi desenvolvida pela secretaria juntamente com o CTI, Renato Archer, então a gente poderia considerar como um departamento do Ministério, né? Uma parte, um braço do Ministério, por um grupo de profissionais do CTI e da FAT. Apesar do grupo responsável pela Certix não ser uma agência executora, mas como é proposta no modelo holandês, a FACT é uma fundação de apoio ao CTI, de apoio às atividades do CTI. Apesar desse grupo ele não ser uma agência executora autônoma, né, a unidade de avaliação que vai avaliar para poder certificar os softwares, ele tem uma atuação quase autônoma, realizando uma tarefa pública por meio de um modelo de gestão de negócios. Então a gente achou que tinha uma similaridade. Então o modelo holandês, no caso, ele diz que não tem restrições. A gente está tentando verificar uma maneira de, por meio de gestão de contratos e da construção de uma governança, como isso pode dar certo, né? Bom, o arranjo institucional da Certix, ela é formada por alguns parceiros não, alguns agentes, que seria, então, a unidade de serviços de avaliação é o que a gente poderia, por exemplo, chamar como uma agência, lá no caso holandês, né? A organização solicitante é uma empresa ou uma instituição de pesquisa que queira certificar um software. A entidade credenciada é uma instituição ou uma empresa ou uma instituição que passou por um edital e foi por alguns critérios e foi credenciada para realizar a certificação. Realizar a avaliação por meio do método Certix, da metodologia Certix. O órgão responsável pela metodologia fica sendo o CTI, ou seja, a política em si, a metodologia, fica ainda sob controle do órgão governamental. O órgão responsável por certificar é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, ainda assim, após todo o processo, quem tem o controle para a emissão dessa certificação é o governo. E para dar o suporte a tudo isso, tem um sistema que foi desenvolvido, que desde o momento que a solicitante solicita que vai querer certificar um software até o momento da emissão do certificado, é tudo por um sistema eletrônico. Então, qual foi a estrutura de governança que nós estamos pensando? Um órgão governamental, a CEPIM, participou do desenho por meio da contratação, por meio do CTI, um braço do governo,
e da FACT, de alguns funcionários da FACT, já contratando pessoas além do governo para o desenho. Então a formulação foi fortemente governamental, né? Foi feito o desenho da metodologia. Aí foi feito o seguinte arranjo: abaixo dessa fundação, dentro do Conselho Técnico Científico, foi criada a Unidade de Serviços de Avaliação. Essa unidade é o que seria a agência executora, que está dentro da FACT, né? A Unidade de Serviços que está dentro da FACT. Algumas pessoas que compõem a unidade também são funcionários do CTI. Aí o que acontece? No momento da implementação, depois do desenho, a implementação ainda está sendo financiada pelo governo, via FINEP. Até um determinado momento em que, implementada a política, ela vai funcionar como um modelo de gestão de negócios. Então, após essa primeira fase de implementação, ela tem um sistema onde ela vai funcionar por si com dinheiro gerado por ela mesma. Então, o que essa rede de entidades credenciadas é aquele edital que eu falei, onde instituições e empresas que fazem processos de avaliação passaram por um edital e precisam ter avaliadores contratados CLT nas suas estruturas para realizarem as avaliações. Tem outros detalhes, mas só para a gente entender a ideia geral. E daí como funcionaria esse modelo de negócios, né? Vamos dizer assim. Como funciona essa unidade de serviços? Então, a organização solicitante entra no sistema, que a gente chama de CerticSys, inicia uma fase de exploração, onde ela fornece algumas informações e o sistema dá para ela qual é a taxa provável de sucesso do software dela ser certificado. Aí ela, tendo uma taxa, ela quer continuar, ela avança no processo de contratação. A empresa então faz um contrato com a FACT, paga a avaliação, porque a avaliação vai ser paga. Paga no sentido não de gerar lucro para essa agência, mas no sentido de manter a unidade de avaliação, os custos da unidade de avaliação e pagar a operação. Aí ela vai escolher uma entidade credenciada dentre as disponíveis e a FACT vai repassar o valor da avaliação para essa entidade que vai realizar a avaliação em si. Um avaliador CLT entra em contato com a organização e prepara a organização para a visita. Acontece a visita, o relatório de avaliação é validado por um comitê. Aí aqui já entra o controle, porque até aqui estava tendo autonomia na operação. Uma validação por um comitê, onde o Ministério pode participar. Aí é feita a emissão de um laudo vai ser feita a validação do método, se foi cumprido o método. Emite-se um laudo de avaliação, em caso positivo, o Ministério certifica. Então aqui também, nesse final, tem o controle em relação ao processo ter sido cumprido de acordo com o que tinha planejado e a emissão do certificado em si. Tem mais alguns elementos que foram pensados, que fazem parte disso, que é esse edital de seleção de entidades. Os avaliadores recebem um treinamento. A princípio, ele vai ser um treinamento sem custo, porque está subsidiado pela FINEP ainda, mas após a formação de alguns avaliadores, os próximos cursos já vão ser cobrados e vão se sustentar também ao longo do tempo. E um monitoramento que visa justamente verificar se a política está dando certo para que ela foi criada e para melhorias contínuas na metodologia. Então, a gente está propondo um modelo de uma governança de uma organização híbrida, não totalmente autônoma, quase autônoma, mas que tem um arranjo institucional preparado para ter isso, ter o controle até um limite e ter a autonomia
em alguma medida para a operação e seguir, quando a gente foi pensando nisso, nós fizemos um modelo de negócios para ela funcionar. Então, até os preços das avaliações foram pensados utilizando, assim, por exemplo, nós fizemos um mapeamento das empresas de software, desenvolvedoras que potencialmente poderiam ter um software que pudesse ser avaliado, ser certificados. Os softwares as empresas que ganharam crédito do BNDES e outras maneiras que a gente mapeou isso. Aí distribuímos por porte, conversamos a respeito de quanto seria razoável pedir, porque já tem outras certificações no mercado, etc. Então a gente foi criando uma maneira, quantas empresas precisariam ao longo dos meses de determinados tipos de porte para sustentar a operação, durante quanto tempo, etc. e tal. Então, é uma certificação por só. Então é isso. Então a gente, ao longo do tempo, vai poder verificar também e aplicar alguns desses conceitos para verificar a eficiência de, por exemplo, a governança de um sistema híbrido, que é o que a gente está propondo. Tinha umas perguntas para o advogado. Eu também. Não, Você tinha as perguntas para advogado. Mas é isso, a gente tentou trazer, né, um texto mais que foi sugerido. É para ficar. Vira para a camarada. A gente pensou em trazer um texto, primeiro um texto mais teórico, né, para trazer os conceitos, para discutir um pouco do contexto, né, em que está inserida essa discussão, né, que foi o primeiro texto, e aí esse texto de contraponto, que foi até sugerido pelo Sérgio no último seminário, sobre teoria dos jogos, a gente achou que ficaria interessante, né, exatamente porque ele faz esse questionamento, né, ou esse contraponto em relação ao primeiro. E aí depois essa discussão de híbridos, mais no sentido de um mix, né, entre aspectos de governança, de administração pública, né, com aspectos de agência, né, ou de negócios. E a gente achou, no caso desse artigo, como o Carol falou, que podia mostrar isso, né, só para explicar um pouco melhor a sequência. Não sei se ficou claro, Ilustrar o esforço de tentar fazer isso. Eu acho que o texto do Kickert, assim, pela experiência que eles tiveram lá, parece não ter funcionado. E a avaliação que ele faz é de que isso não deve. Assim, até ele cita a Jane Jacobs e fala que são. Que esses dois tipos de organização, a organização pública e a privada, elas é como se elas sofressem de síndromes diferentes. A síndrome do guardião da moral versus síndrome do guardião comercial. Ele fala um pouco a respeito disso. Mas ele cita assim, os casos que são citados. Eu acho que, por exemplo, tem alguns casos similares. Por exemplo, o IBGE, que eu acho que tem essa função de realizar uma tarefa pública, mas também pode fornecer alguns tipos de serviços de conhecimento e tal. E outros, né? Ele fala também da empresa de serviço de pesquisas agropecuárias, os Correios e tal. As organizações sociais aqui no Brasil, elas se encaixam nessa categoria de As organizações sociais. as ONGs? Eu acho que sim. Sim, Eu acho que a maioria mostrou lá no começo como Que eram tipos de agências, assim, dentro do conceito de agências, né? Ou seja, seria, mas é porque essa organização social daí
Então, mas o que eles buscam dizer assim, ó, tudo bem, a instituição ela pode realizar funções públicas, mas a busca pela eficiência, a busca por uma gestão com técnicas de empresas, por exemplo, ela se encaixa nesse caso? É possível fazer a gestão de um serviço público da mesma maneira ou bem similar à maneira como é feita a gestão de uma organização privada, né? Tem muita coisa da nova administração pública, né, que traz elementos do setor privado para dentro do setor público, né, de buscar eficiência, principalmente no trabalho. Né? Mas há uns questionamentos em relação ao quanto isso pode ser adequado. Por causa do que ele fala, ele até cita algumas coisas, ele vê que é necessário que o modelo seja um modelo que tentar trazer os modelos de gestão privada para esse tipo de organização pública não é aplicável. O que me pareceu... Vocês concordam com isso? Não sei se eu tenho conhecimento suficiente, mas aparentemente eu não sei, eu não conheço tanto. Parece uma alternativa bem assim, interessante, né? Você imagina que o órgão público ele vai ganhar, sei lá, tem um pouco de flexibilidade, agilidade para responder as demandas, né? Sim. Acho que a Embrapa, cadê o Tomás? A Embrapa tem um pouco isso, não tem? De ter uns elementos de eficiência, assim, de produtividade, né? Pelo menos. Na verdade, ela acaba sendo um órgão quase de administração direta. Mas é uma empresa mista, né? É uma mista, empresa de direito privado, mas é uma empresa pública. Vocês acham que o serviço público prestado por uma organização autônoma, seguindo uma lógica comercial, ela consegue manter o caráter público desses serviços, de interesse social, e ao mesmo tempo usufruindo de uma estrutura de controle muito mais sofisticada do que aquela mais burocratizada dentro da administração pública? Eu acho que, por exemplo, no caso da CETIX, ela é um mecanismo, é um instrumento de política pública, né? Essa certificação. Está dentro do programa TI Maior, né? Que é o programa do governo. E o norte, né, eu acho que talvez seja o mais importante, que é identificar softwares que tenham sido resultantes de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. E o objetivo é, a partir dessa identificação, então, de softwares que tenham essa certificação, você conceder margem de preferência nas compras públicas. Então, isso é que está por trás dessa política, né, desse mecanismo de política. Né? Então, com isso, você, de alguma maneira, beneficiar empresas que desenvolvam softwares com essa característica. E a metodologia que está por trás da identificação desse tipo de software, ela se pauta pelo desenvolvimento de competências em algumas áreas estratégicas. Então, assim, pensando no sentido de que a boa gestão, né, os mecanismos mais eficientes de gestão vão contribuir para a sustentabilidade desse mecanismo de política que tem esse fim, eu acredito que possa ser algo que funcione bem, né, que ele vai garantir esses aspectos ou esses objetivos maiores que estão por trás dos quais o instrumento se pauta. Né? Por que nesse caso apresentado, o mesmo serviço não poderia ser prestado pela própria administração pública? Quais são as vantagens que vocês observam nesse esquema híbrido? O que vocês buscaram nesse sistema? E por que isso não poderia ser prestado pelo serviço público de forma eficiente? Com pagamento ou sem pagamento? Com ou sem pagamento? Eu não sei, quando nós pensamos em algo que
que pode vir a ser até futuramente incorporado, por exemplo, dentro do Inmetro ou coisa que o valha, né? No momento, quando a gente pensou em criar, desde o começo, algo que fosse autossustentável, que não dependesse da estrutura pública e nem dependesse de dinheiro público, para que não onerasse, que fosse em si um negócio que a cada vez tivesse mais autonomia, funcionando independente das flutuações políticas e etc. e tal. Então a gente, na concepção de todo o arranjo, a gente já imaginou algo que foi evoluindo ao longo do tempo, essa percepção do que seria mais apropriado, né? E a gente a gente até recebeu perguntas a respeito disso, por que quem faz essa certificação não é o Inmetro, né? Porque na concepção dessa metodologia, a gente levou em consideração alguns aspectos que exigem que o grupo que fez parte da metodologia, ele consegue, porque é uma parte da construção da metodologia, está no começo da aplicação da política, próximo, para ir fazendo os ajustes necessários, tanto nesse arranjo, como na própria observação de melhorias que precisam ser feitas na metodologia, no método de aplicação, no sistema que acompanha tudo isso. Tem que ter as respostas prontas, porque foi um tempo de evolução da metodologia de todo o sistema. Então, quando alguém faz uma pergunta, é difícil de transmitir tudo isso rapidamente enquanto coloca a certificação em operação. Na verdade, tem uma pressão, porque isso está em lei, que deve ser feita, essa validação de que o software é resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, para receber margem de preferência nas compras públicas. Eu tenho uma pressão para que isso entre logo em operação e transmitir todo o conhecimento necessário para ir dando sequência nessa operação rapidamente para uma outra instituição. Ainda a gente acha que oneraria o processo. Então a ideia é tentar estabilizar o processo com esse grupo de pessoas que construiu e que hoje faz parte da operação, mas que não são, na verdade, as pessoas não têm o perfil de trabalhar numa certificadora, são pesquisadores de método, de desenvolvimento, são pesquisadores de política, não são operadores de certificadora. Mas a ideia é justamente a gente estar com o conhecimento da implementação, da formulação na operação no início, para depois ela seguir autonomamente. Nesse sentido. Você acha que... na universidade que tem aquela estrutura... Por isso que quem vai fazer as avaliações são essas entidades, né, que foram selecionadas por edital, e não as pessoas que trabalharam na concepção do método. Inicialmente é provável, né, que as pessoas participem de algumas, né, até para ver como é que está sendo essa aplicação. Mas como a Carol falou, também com esse olhar de fazer um monitoramento e acompanhamento para melhorar, né, na medida do possível, né, e do que for necessário. Os serviços laboratoriais das instituições tecnológicas poderiam seguir esse tipo de arranjo para prestar serviço para os setores, as empresas, saindo de dentro dos institutos, mas recebendo esse aporte de conhecimento para estabelecer um serviço de interesse público em termos de qualidade, sanidade, normatizações, cumprimento de normatizações. Você acha que isso seria interessante no lugar de podermos instituições que se ocupam de fazer isso e muitas vezes não cumprem a sua missão, que seria a pesquisa, contribuição mais para o conhecimento? Eu acho que depende muito de cada caso, né? E de que métodos ou de que metodologias a gente está falando. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que o Tomás disse, esse aspecto de um laboratório, prestar serviço, etc. A gente encontra isso
meio rotineiramente, mas não de uma forma estruturada como proposta aí, como proposto aí, ou como está nesse trabalho, nessa experiência holandesa, né? Você encontra uma intermediação por uma fundação, que é a gestora de recursos. Me parece que aí a fundação vai ser uma provedora de recurso humano em algumas situações, quando pelo público não dá para contratar, e vai ser gestora no que está aí do recurso nessa fase da FINEP, mas posteriormente para o recurso gerado dentro do próprio sistema, né? Então, esse tipo de arranjo, sem ter esse caráter de agência quase autônoma e tal, a gente encontra. Há um exemplo com certificação mesmo, que a gente encontra no Instituto Agronômico, em Campinas. Certificação na área de laboratórios que fazem análise de solo. Então, há um departamento do Instituto Agronômico que é gerador de metodologias, de técnica de análise de solo, e isso se reporta a um elenco de laboratórios que são credenciados pelo agronômico e que recebem essa metodologia e passam por um processo de certificação. Quer dizer, de vez em quando, né, há amostras que não são conhecidas, são distribuídas entre os laboratórios para verificar e aferir como eles se comportam. Quer dizer, é um exemplo assim diferente disso, né? Mas quem que é peça-chave no processo desse? Quer dizer, tem os laboratórios que fazem análise e prestam serviço, além do próprio agronômico prestar, mas o fator decisivo para manter esse sistema funcionando é a fundação, que gerencia de forma mais autônoma, vou dizer, com mais flexibilidade, o recurso gerado pelo sistema, né? Então, isso é essencial, inclusive na contratação de pessoal, para viabilizar esses laboratórios quando as coisas complicam, né? Do ponto de vista do Estado, não conseguir contratar. Então, mas não tem nada de agência semi-autônoma lá, o negócio é muito mais simplificado, né? E a gente encontra a própria universidade com a FUNCAMP, há alguns arranjos desses e tal. Então, existem algumas coisas assim. Agora, quando pensa numa organização setorizada, quase autônoma, etc., quer dizer, aí avançam-se vários degraus aí no sentido da organização, né? Então, mas só uma lembrança em função da pergunta que você fez. A gente tem vários casos aí para serem discutidos, né? Tem vários casos nas universidades e institutos tecnológicos de arranjos de algumas fundações, né? São um pouco diferentes, mas que poderiam ser analisados. Aí, tentando pensar na questão da governança mesmo, assim, no meio desse esquema que tá ali. Vocês têm uma dependência, tem uma hierarquia assim, super estabelecida, ou tipo a unidade, ela presta contas de alguma forma para algum desses órgãos que estão no nível superior, por exemplo, porque eu não sei o nome das instâncias superiores, mas tipo as instâncias superiores do PAC chamam isso. Tá. Só que a unidade hoje, ela está vinculada ao Conselho Técnico Científico, que é uma das instâncias de gestão da FACT, que é o Conselho Técnico Científico, é uma parte desse conselho, né? E a execução das atividades da prestação de serviços atualmente, enquanto ainda não iniciou a operação, vai iniciar daqui a 2 semanas, ela é hoje dependente do recurso da FINEP. Então, hoje há uma prestação de contas que a FACT faz para a FINEP. Mas que futuramente o Ministério tem alguma, o CTI... Do ponto de vista da realização, né?
da realização. O CTI é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, onde está localizada a Secretaria de Política de Informática, que foi quem encomendou o desenvolvimento dessa metodologia inicialmente. Né? Então, o CTI é um órgão que é um braço, né, do MCTI. O MCTI está ali acima, né? Então, do ponto de vista do que a gente está fazendo, quando que está fazendo, é uma política de governo, né? O que é o comitê recursal? O comitê recursal é quando é realizada uma avaliação. Por exemplo, o software não passou na avaliação e a empresa não se conforma, não acha que está correto, ela pede então que seja refeita a avaliação. Então existe um comitê recursal que vai avaliar os recursos em relação à certificação, a softwares que não forem certificados. E esse comitê é independente da unidade de serviços? Ele é composto por principalmente pessoas que fizeram parte da metodologia, mas pode ser composto também por pessoas integrantes desse conselho técnico científico. Ele vai avaliar as relações dessa unidade com essa rede de entidades credenciadas. Isso tem alguns mecanismos de formalização? Como que está pensado essa troca aí entre essas duas? Entre esses dois setores? A unidade, a rede de entidades credenciadas, elas foram então selecionadas, né, para serem acreditadas para fazerem as avaliações nas organizações solicitantes. Então, você é uma organização solicitante e aí você então contrata o serviço de avaliação, a entidade vai lá e faz a avaliação. O laudo dessa avaliação vem para a unidade de serviços de avaliação. É essa unidade que vai fazer a validação desse laudo. Se esse laudo for positivo, esse laudo vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai emitir a certificação. Então, isso é um processo formalizado, né, e a interação se dá especialmente nesse momento em que é feita a validação do laudo que foi produzido pela rede de entidades, por uma entidade, né, no caso. E o credenciamento das entidades é feita pela unidade? Pela unidade, sim. Esse é um processo que foi feito, já foram lançados os editais, já foram discutidas as propostas, avaliadas, já foram feitos cursos, né, dos há um acompanhamento, tipo, das entidades? Aí tem um contrato, e é justamente nesse momento que tem um contrato, tanto da unidade de serviço, né, da FACT, com a organização que solicita. Então tem um contrato onde vão ser acordados quais vão ser as informações que ela tem que, algumas das informações que ela tem que fornecer, ela tem determinados procedimentos a cumprir para poder obter a certificação, e tem o contrato da FACT com a entidade credenciada, onde ela se responsabiliza. Ela não pode, por exemplo, ela não pode se negar a fazer a avaliação sem uma justificativa razoável mais de 3 vezes, ela vai ser possivelmente descredenciada. Ou ela não pode ter, porque cada avaliação ela só pode acontecer se houver um avaliador líder, que é uma pessoa com experiência em realização de avaliações, que seja contratado CLT dentro da instituição. Então, se ela ficar sem esse avaliador, por exemplo, e não colocar uma outra pessoa CLT com perfil de avaliador, ela também é descredenciada, coisas assim. Então, tem diversos mecanismos que estão sendo propostos para que a entidade credenciada ela faça parte de um sistema onde isso seja um negócio para ela. Então, quer dizer, ela vai receber o valor da avaliação, mas ela particularmente não necessariamente vai cobrir só os custos. Ela pode ganhar dinheiro com isso, as entidades credenciadas, mas a unidade de serviço de avaliação, não, a unidade só se mantém. As entidades, se elas fizerem de maneira eficiente o processo de avaliação, se ela tiver um avaliador que faz muito bem a avaliação e ela consegue fazer várias avaliações no mês, se ela consegue ter um sistema de logística das viagens para o avaliador ir na empresa e conseguir cada vez mais fazer a gestão desse processo eficientemente, ela pode se beneficiar financeiramente disso.
Mas esse recurso que é repassado, ele é usado também por ela para pagar as despesas no próprio processo, né? A visita presencial, com os gastos de logística, esse tipo de coisa, tudo isso está incluído também nesse valor. Então a ideia é que, por exemplo, para a entidade, ela queira buscar eficiência cada vez mais, para que ela consiga, com esse valor que é pago por cada avaliação, ela consiga cada vez poder usufruir mais e isso virar um negócio para ela. Quem que são entidades, por exemplo, que vão ser, o CPQD é uma entidade que já foi credenciada, a Fundação Amazolina é uma entidade que foi credenciada, né? Alguns núcleos Softex foram credenciados, então tem algumas empresas que fazem justamente isso, a avaliação de qualidade, por exemplo, a empresa ela fornece esse tipo de serviço de avaliação, né? Então eles tiveram que atender um perfil. Agora, isso pode ser um negócio para ela. Faz com que a possibilidade de que isso seja um negócio torna o arranjo como um todo, vamos dizer assim, eles ganham autonomia na conta e podem se beneficiar buscando novos clientes, fazendo com que o sistema como um todo se difunda, né? Tem outros benefícios também, né, além desses que a Carol falou, em relação à interação com as empresas, a visibilidade, né, a participação no processo, nesse setor é muito importante, né, outros ganhos, digamos assim, né. E vai certificar qualquer tipo de software. Qualquer software resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país. Desde que eles comprovem, então, isso por meio do método que a gente construiu. Como que é que comprova isso? Por isso. Se foi realizado com dinheiro público, né? Não se uma empresa nacional desenvolveu financiando o próprio. Não, a questão do recurso, a origem do recurso não é uma coisa que é avaliada. Essa se gerou inovação tecnológica. Se o software gerou inovação tecnológica, ele é resultante de desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil. No Brasil. Independente de quem fez. Isso, independente de quem fez, independente se é multinacional, se é instituto de pesquisa público, privado. Teve um processo de desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no país, é comprovado esse processo, foi feito, e aí a gente tem busca de evidências que mostram isso. Ou é 100%? Oi? 100% no Brasil ou será porcentagem? Não, partes podem ter sido desenvolvidas fora, partes podem ter sido adquiridas, mas aí a metodologia ela vai observar os processos no entorno do software e verificar das tecnologias relevantes, que é um conceito que foi desenvolvido para isso, se a organização ela tem domínio sobre as tecnologias relevantes. Ela tem, por exemplo, a capacidade de fazer modificações, né? Então, não que o software tenha que ter sido totalmente desenvolvido no país. E o algumas partes a empresa tem que dominar. Sim, tem que ter domínio. Oi? Participar de pregão, de leilão. Inicialmente, esse é o uso previsto, mas tem outros usos que são possíveis para esse mecanismo. Aí só as empresas que tiverem o certificado do software dela vão poder participar dos pregões governamentais. Não, todas as licitações em geral são abertas, né? Mas as empresas que tiverem um software com certificação podem receber uma margem de preferência, né, dentro desse processo. Mas as outras podem continuar participando do processo da mesma forma. Que é uma maneira de utilizar o recurso público para incentivar o que realmente foi comprovado que desenvolveu e a metodologia ela observa se foi desenvolvida e se está mantida. Não é só se foi desenvolvida no país, que gerou uma competência, então aquele desenvolvimento gerou uma competência, e aí a gente avalia essas competências, e essa competência se mantém na empresa, então aí o software é certificado. Tem validade de quanto tempo? De 2 a 4 meses. Só que a cada 6 meses ela tem que dizer que aquelas condições estão mantidas. Algumas dessas condições, por exemplo, controle acionário da empresa. A cada 6 meses ela tem que dizer, autodeclarar algumas coisas que identificam que ela não mudou de controle acionário, que ela não mudou radicalmente o
tecnologia acorda aquele software e ela vai autodeclarar e a gente vai, e aí, porque com riscos contratuais para ela se ela mentir. Para a gente comprovar, fazer uma outra avaliação a cada 6 meses é inviável. Agora, a cada 2 anos, a gente tem que verificar, tem que pagar de novo. É isso, a cada 2 anos tem que pagar. Isso assim, a maneira como vai ser, porque... Não desconto da segunda vez. A gente tá... porque se o cara já teve todo um processo de visita e tal, e algumas coisas vão ter que ser reverificadas. Outras que fizeram parte do passado e não mudam mais, não tem necessidade de verificar de novo, né? Até porque a gente não quer burocratizar o processo, mas também não podemos ser muito, né, muitas brechas assim, para que aquelas condições não se mantidas. A gente não queria falar tanto dos CETIPs, né? Mas era só para não conhecer. Acho que ele vai fazer uma pergunta. É que você tinha falado da comentar aqueles 2 pontos. De fato que você colocou exatamente o conceito de cada uma das 2 situações. Tanto a arbitragem quanto a mediação são formas alternativas de resolução de conflito. E elas têm sido cada vez mais incentivadas, em primeiro lugar, porque são mais rápidas no processo judicial. Então, isso acaba trazendo para todos os envolvidos um grande interesse, já que você não precisa esperar anos a fio até que saia uma sentença, ou mesmo contar com a possibilidade de trabalhar com insegurança durante todos esses anos. Porque uma coisa é você parar as atividades e aguardar aquilo, outra coisa é você trabalhar com a insegurança. Então, de fato, isso pode trazer tanto para as organizações públicas quanto privadas digamos assim, um grande coringa que nem sempre você pode colocar num jogo estratégico. Na mediação, você basicamente coloca uma pessoa para, vamos dizer assim, sentar todo mundo numa mesa e tentar chegar num acordo. E na arbitragem, você substitui a figura do juiz. Então, uma entidade privada qualquer, para citar uma bastante conhecida, a Anshan, pode ter um quadro de pessoas que não precisam ser formadas em direito. Você pode ter engenheiros, médicos, economistas, e até bom que você tenha um painel bastante diversificado. E essas pessoas vão emitir uma coisa chamada laudo sentença arbitral, que tem efeitos de uma sentença judicial. Então, ao invés de você levar uma discussão para o Poder Judiciário, você leva para essa instituição. E muito bacana também a citação que vocês fizeram das cláusulas, porque esse tem sido um paradigma muito grande no direito contratual. Tanto Coase quanto Williamson, quanto outros caras, como Guter e Uren, tem trazido para reflexão, dentro de um campo chamado Line Economics, análise econômica do direito, uma questão chamada contratos ou cláusulas incompletas e contratos ou cláusulas em aberto. E exatamente como vocês colocaram, uma das situações é que em muitos momentos não tem como você simplesmente definir o que vai acontecer naquele momento ou no momento imediatamente próximo, porque você não tem todas as variáveis. Então, às vezes você depende, digamos, de um negócio vir a se concretizar, ou de um player entrar ou sair do mercado, ou de uma tecnologia ser patenteada, ou eventualmente de você receber um acorde. Então, tem tantas coisas que podem acontecer que naquele momento é impossível você colocar uma cláusula determinística, por assim dizer. Então, o que muito se faz em técnica contratual é condicionar os eventos, algo como, vamos aguardar para daqui a tanto tempo retomar essa discussão, e ao retomar as partes vão empenhar seus esforços para tal coisa. Ou então algo como, olha, como a gente não tem uma segurança muito grande de como é que o mercado vai se comportar, vamos deixar, por exemplo, para discutir o percentual de royalties para daqui a 6 meses, que é quando essa tecnologia estará inserida e eventualmente nós teremos um campo de amostras, alguma coisa. Só para o intuito de colaborar. Parabéns. Obrigada. Muito legal a apresentação. Obrigada. Você falou que vocês estão trabalhando com a linha de pesquisa nisso, é isso mesmo? É que a gente, nós somos contratadas da FACT. Tá. Nós trabalhamos no desenvolvimento da metodologia de avaliação das CETIPs. Então, nós estamos nesse contexto. Não, mas aí quando a gente recebeu o tema, a gente não sabia exatamente, era mais animador de um assunto dos seminários, né? Que a gente é especialista, a gente não é, né?
E aí a gente achou que daria para trazer a discussão, né? Principalmente perceber semelhanças. Esse seria um caso, poderia ser interessante para ilustrar mesmo. Legal. Mas aí agora, a partir desse momento que a gente teve que se aprofundar em algumas coisas, que tem algumas pessoas que tem advogados que fazem parte do nosso grupo, que também participaram da construção dessa parte contratual desse sistema, né, desse arranjo. E, então a gente estava assim, com foco mais em outras questões. A partir do momento que a gente teve que fazer esse seminário, nos despertou para percepção de outras coisas que podem ser estudadas dentro dessa política, né? A gente já sentou ontem um pouco com o advogado e começou a discutir esse assunto, né? As reflexões que os textos trouxeram. Então foi bem interessante para a gente participar. Nesse caso, eu fui muito feliz. Vocês terem trazido. O quê? No caso desse Nesse caso, A gente ficou meio insegura, que bom que deu certo. O site também ficou muito bacana. Você viu lá? Ficou muito legal. Ah, que bom. Legal. Parabéns. Obrigada. Gente, eu vou assumir aqui então pela segunda, mas sênior. Vai falar que é a primeira. E agradecer a presença de todo mundo. Segunda vai ser definição, né? Aqui no momento. Do momento, claro. E agradecer então as meninas pela preparação do seminário, por ter trazido esse caso dos CITICs aí mais concreto, né, para a gente visualizar a teoria, né, ajuda. E agradecer a presença de todo mundo. O próximo seminário, Maria Isabel. Só que antes tem o seminário da rede, né? Gostaríamos de lembrar a todos que de 25 a 27 de setembro nós vamos ter o 5º Seminário Brasileiro da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Contamos com a presença de todos. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, que as vagas estão se esgotando. E o trabalho está sendo grande. Não, é verdade. Eu acho uma coisa muito interessante. O seminário vai ser bem interessante. Vem muita gente latino-americana, vem bastante participantes estrangeiros, porque na sequência do seminário vai ter um evento em São Paulo da NEC. Só para aproveitar daqui e participar lá. Então, antes do próximo seminário do GEOP, temos o seminário da rede daqui a 2 semanas, né, que é uma organização do GEOP, do NEP e da FCA, conjunta com a rede. E aí o outro do GEOP é quando? 18 de novembro. 18 de novembro. Quem que vai apresentar? Vai ser o Alan Godoy, que é um doutorando da engenharia da computação. E ele vai falar sobre a teoria dos jogos, mas aplicados em como extrair dados do Twitter utilizando essa teoria. Uau! Mestre dos magos. Tem um nome certinho, mas... Mestre dos magos. A gente encaminha as informações concretas, detalhadas, já... Conclui pelos Mas antes todo mundo pode ir no seminário da rede. Muito obrigada.